Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Espero que estejam todos bem. E nós vamos aí para mais uma aula de geografia, agora com a galerinha aí do sétimo ano, né? Vamos lá? Sem muita delonga, sem muita conversa, vamos para a aula. Muito bem, o nosso tema aí é o relevo águas no território brasileiro, é isso? Já estava lendo o texto ali, né? Ok. O relevo brasileiro sofre constantes ações das águas dos rios e das chuvas, né? Ao mesmo tempo que as águas esculpem, né? Ou seja, elas modulam, né? Dão forma, desgastam o relevo, elas também transportam o quê? Sedimentos, né? O que seria o sedimento, gente? É a terra que é arrastada, né? É o resto de rocha, areia arrastada pelas águas, né? Para as áreas mais baixas da superfície. Na maior parte do Brasil, esse trabalho é intenso devido à grande quantidade de rios e de chuvas, né? Então, o acúmulo de sedimentos é constante, a transformação da paisagem é grande, porque nós temos, né, rios, grandes rios e chuvas, né? Uma quantidade de chuva grande, né? Muito bem. E agora aqui apresenta, né, a distribuição dos rios, né? Vamos ver aqui. Olha aí. A distribuição dos rios, a apresentação das bacias hidrográficas aqui, ó. Você vê aqui a amazônica, né, que é mais irrigada, né, de rios. Nós temos aqui o do Tocantins, do Araguaia, né, isso? Também aqui, ó. Nós temos a do São Francisco. E assim sucessivamente, né? A do Paraná aqui, é isso? E aqui ele já mostra aqui pra gente, né, as de precipitações, né? Você vê as áreas de maiores precipitações, você vê onde está roxo aqui são as maiores, ó. Onde tem mais chuva, né? Você vê aqui Roraima, né? Aqui na região aqui de Belém, né, também, onde todo dia tem chuva. Aí depois nós temos aqui, né, toda a região amazônica, um pedacinho aqui do Maranhão, né, um pedacinho próximo aqui também da gente, né, muita chuva, felizmente. Aí ali no Nordeste você vê que é árido, né, é seco, por uma questão de relevo, uma questão geográfica mesmo, mais específica, que a gente vai estudar em outros momentos no futuro, não é isso? Então vamos lá, vamos para a próxima. Distribuição dos recursos hídricos, né? Primeiro, o que seriam recursos hídricos, hein, gente? Recursos hídricos são os recursos naturais relacionados à água, né? São recursos hídricos, né? O Brasil é um país rico em recursos hídricos, concentrando cerca de 12%, 12% de toda a água doce disponível na superfície terrestre. Gente, isso aqui é muita coisa. Nós temos 12% de toda a água doce do planeta. Isso é muita coisa se nós levarmos em consideração que o Brasil é só o quinto território do planeta, né? É o quinto maior território. E se levarmos em conta que são mais de 200 países, né? E um país só concentrar 12%. Isso é estratégico, isso é fantástico mesmo, né? Além de extensas reservas de águas subterrâneas, que eu vou marcar também, que nós temos reservas de água subterrânea, né? Nós temos o do Guarani, nós temos o Amazônico, que são reservas de água que estão no nosso subsolo e que você não vê, mas nós estamos andando sobre eles, né? E que são, se algum dia faltar os rios, né, que a gente está caminhando nessa direção, vai ser o que vai nos abastecer com água, são essas reservas subterrâneas, né? A gente espera, né, que as autoridades tomem medidas nesse sentido, né? Mas
os rios cada vez mais poluídos, né? Aqui em Imperatriz mesmo, nós temos um rio imenso, né? Mas várias comunidades são atendidas por poços artesianos. Por quê? Porque a companhia, que, diga-se de passagem, é altamente competente, presta um péssimo serviço, que é a Caema, ela não dá conta de distribuir a água, né? Nem por 10 quilômetros, porque eu moro aqui na Vilinha, é aproximadamente 10 quilômetros do rio, e a empresa não consegue, né? Alega que não consegue jogar água de lá para cá. Então, você imagina, né? Distâncias maiores, né? Porque lá em São Luís, por exemplo, a mesma empresa que não dá conta de distribuir água para uma distância de 10 quilômetros, joga numa distância de quase 60 quilômetros, né? Água até a ilha, porque você sabe que os rios que passam em São Luís, eles são salobros, né? Eles não são próprios para o consumo, então eles têm que buscar a água no continente. É algo contraditório, né? O território brasileiro apresenta grande quantidade de rios volumosos, né? Volumosos é que tem grande volume, né? E perenes. Perenes é aquele rio que durante todo o ano ele está ali passando, né? Em outros lugares do Brasil, em poucos lugares do Brasil e alguns lugares do mundo, tem um rio, mas só por determinada época do ano, porque em outra o rio simplesmente seca, né? Alimentando exclusivamente pelas águas das chuvas. A abundância de recursos hídricos no Brasil pode ser explicada, entre outros fatores, pela ocorrência de climas quentes e úmidos, responsável pelos elevados índices de chuva na maior parte do Brasil. Então, o que ele quis dizer aqui nesse pedacinho aqui? Que nós temos grandes rios, porque por causa do nosso clima, e ele não falou aqui, mas também por causa da vegetação, né? Amazônica, que cria verdadeiros rios aéreos, né? Que vão levando, distribui chuva para todo o território do Brasil. Ok, apesar disso, a água doce superficial é distribuída de forma irregular pelo território, né? Forma irregular, ou seja, tem lugares que tem muito e tem lugares que não tem nada. Pelo território. A Amazônia, que possui baixa densidade demográfica, se comparado a outras regiões, detém 81%, olha esse índice, da água superficial disponível. Então, 85% da água superficial disponível, ou seja, aquela água que você pode ver e não a subterrânea, é na região Amazônia. Já no Sudeste, região com maior densidade demográfica, está disponível apenas o que? 8%, né? Até porque 8%, sendo que desses 8%, muitos dos rios já estão degradados, como o Pinheiro, o Tietê, não é isso? Do total da água doce superficial do país. Na sub-região do sertão nordestino, onde os índices de chuvas são baixos, característico do clima semiárido, predominante, a escassez natural é ainda maior com a ocorrência de rios intermitentes ou temporários, né? Você viu lá, eu falei de rios perenes, que são os permanentes, e tem esses aqui, né? Que são os intermitentes ou temporários, ou seja, eles estão só durante um período, depois eles secam. Que secam durante os períodos da seca na região, né? A tabela abaixo traz dados sobre algumas regiões hidrográficas. Desculpa, gente. Então vamos ver um pouquinho aí, né, dessas regiões hidrográficas brasileiras, né? Vamos lá, região amazônica. A área que ocupa no território brasileiro ocupa 45%, uma grande precipitação anual, 2.205 milímetros, né, por ano. Disponibilidade hídrica, né, 81%, nós já tínhamos falado. Participação da população, só 5% da população brasileira vive nessa região.
Densidade demográfica, né? 2,51 habitantes por quilômetro quadrado, baixíssima, né? E aqui no Sudeste, né? Área do território nacional, né? 2,7, pouco, né? Em relação à amazônica. Precipitação, ó, quase a metade da amazônica, né? Muito menos chuvas. Disponibilidade hídrica, né? Olha aqui a da Amazônia, 81%. Olha a do Sudeste, 1,8%. Até por causa da devastação também, né? Participação da população, olha aí, 14%, né? E densidade demográfica imensa, né? 131,6 habitantes por metro quadrado. Ok? Então vamos aí. Isso aqui é uma representação, né, gente? Como é que as pessoas usam água, né? Você vê aqui, né, a senhora falando no celular, dizendo que está lavando a calçada, quando na verdade ela está jogando a água no lixo, né? Literalmente, né? Jogando água no lixo, coisa que nós também fazemos cotidianamente, né? No banho, entre outras atividades, né? Quando a gente pega a mangueira, a gente esquece que aquela água ela está vindo de algum lugar e ela vai para outro lugar, né? Então vamos lá. Graves crises no abastecimento de água vêm atingindo diversos estados brasileiros e os especialistas apontam que esse problema será o quê? Cada vez mais frequente, né? Cada vez vai acontecer mais, né? Que as pessoas não sabem usar a água, os governos não têm políticas de preservação dos rios e de onde você só tira, não tem como um dia não acabar, né? Na maior parte do país, o problema da falta d'água torna-se mais grave em razão do uso ineficiente e irresponsável dos recursos hídricos, né? Muitos rios, por exemplo, são usados de maneira inadequada, recebendo, aqui é o caso nosso, né? Caso do Tocantins, né? Recebendo esgoto doméstico, né? Sendo que é cobrado na nossa conta, gente, o tratamento de esgoto. Eu não sei se você tiver a oportunidade, você olha na conta da água, lá eles estão cobrando pelo esgoto, né? Pelo tratamento de esgoto, pela canalização e tratamento. Mas isso não acontece, né? Então, recebendo esgotos domésticos e industriais, que é o mais perigoso, que é aquele que tem produtos químicos, né? O esgoto doméstico, ele é, na maior parte, formado por dejetos biológicos, né? O industrial não, ele na maioria das vezes ele é químico e tudo isso está indo para os rios, né? E sendo contaminado por produtos químicos usados na agricultura, né? Fertilizantes, agrotóxicos, né? Inseticidas, né? Outros estão sujeitos à extinção de suas nascentes, né? O que é a extinção das nascentes, gente? A nascente, você sabe, por exemplo, aqui onde eu moro, na vilinha, existiam várias nascentes, né? Minadouros de água, né? E o pessoal foi aterrando, né, para construir casa, e essas nascentes simplesmente foram mortas. Essas nascentes, elas corriam para o Bacuri, do Bacuri ia para o Tocantins. Então, se a nascente é morta, o riacho diminui. Se o riacho diminui, o rio também vai o quê? Diminuir. E assim vai, né? Causando pelo desmatamento e a pressão gerada pelo intenso crescimento urbano ocorrendo nas últimas décadas. O combate às crises de abastecimento e o uso eficiente e responsável da água depende de todos os setores da sociedade. Ou seja, não depende somente dos governos, depende também da gente, né? A gente saber usar a água canalizada com consciência. Aí você diz assim, mas eu estou pagando, né? A empresa que se vire. Pois é, mas a empresa que se vire, mas se um dia acabar, a empresa vai buscar de onde, né? Cidadãos, governos, empresários, etc. Ou seja, todos nós
temos que ter responsabilidade com a água e lutarmos pela preservação das nascentes e dos rios, que são a fonte de vida de nossas cidades. Desculpa, gente. Vamos lá. Desafios regionais. A diversidade ambiental, as mudanças nos regimes de chuvas, a distribuição irregular da população pelo território e as variadas atividades econômicas e os usos das águas são fatores que contribuem para que cada macro-região brasileira enfrente desafios diferentes no que se refere à gestão dos recursos hídricos. Então, quais são os desafios, né? Você viu aqui as mudanças dos regimes de chuvas, que eles estão alterados. Eu, por exemplo, quando era criança aqui em Imperatriz, na década de 80, as chuvas começavam no mês de novembro e ia acabar em abril, né? Era chuva direto. Hoje em dia a gente já não percebe a mesma distribuição de chuva, né? A distribuição da população, né? Que a população está querendo lugar para morar. Então elas vão ocupando, vão indo para o alagado, vão aterrando e assim vai, né? As atividades econômicas, como a agricultura e indústria, né, que são ameaças para os recursos hídricos, se não fiscalizados pelo Estado e feitas de maneira consciente, né? E o uso das águas, né, na agricultura, na indústria, né? Tudo isso interfere. Vamos continuando aqui, né? Aqui, né, as macro-regiões, né? Aqui nós temos a macro-região norte, né? Apesar de apresentar extensa rede hidrográfica e altos índices pluviométricos, que são índices de chuva, né? Quantidade de chuva, a rede de abastecimento de água e coleta de esgoto é precária, privando grande parte da população local de acesso à água tratada. Em 2016, 44,6%, né, dos municípios da região não tinham acesso à rede de distribuição de água e 89,5% à rede de coleta de esgoto. Ou seja, dessa população que vive à margem de rios imensos, 44% não tem água tratada e 89%, quase 90%, o esgoto não é tratado, ou seja, esse esgoto está sendo jogado diretamente nos rios. Aqui, região Nordeste, né? A estresse hídrico na região, ou seja, a demanda por água é maior que a disponibilizada no período entre 2002 e 2016. Os volumes esperados de chuva ficaram muito abaixo da média, deixando os reservatórios em níveis baixos, prejudicando áreas agrícolas e pastagens. A construção de açudes e a restrição ao uso da água são medidas frequentes e adotadas para contornar esse problema, que é mais grave nas cidades pequenas e áreas rurais. Desculpa, gente. Então, na região Nordeste, né, a chuva é menos, né? Aí você tira aí dessa região Nordeste a maior parte do Maranhão, né? Onde nós ainda temos grandes reservas de chuva, né? Nessa regiãozinha aqui, ó, que inclui Imperatriz. Agora, do Piauí para lá, aí a coisa muda, né? Sul, elevada taxa de urbanização em algumas áreas contribui para o quê? Poluição e esgotamento dos mananciais, né? Então, os rios estão poluídos e algumas mananciais ou das nascentes estão sendo destruídas, né? Além disso, há uso intenso das águas para irrigação, no caso na agricultura, né? Nos anos 2014 e 2015, no entanto, choveu mais do que o previsto na região, ocasionando as cheias dos rios Uruguai, Paraguai, Jacuí, Itajaí e Açu. E na região sudeste, né? Elevada taxa de urbanização, né? É a maior do Brasil, para a poluição das áreas de mananciais. Então, mananciais estão sendo poluídos e destruídos, as nascentes dos rios, né? Encarecendo o tratamento de água, né? Ou seja, se é poluído, essa água tem que ser tratada para ser usada. Então, o tratamento da água vai ficar bem mais cara.
A estiagem nos anos 2014 e 2015 reduziu o nível dos reservatórios que passaram a operar com volume morto, ou seja, volume de água armazenado abaixo das comportas, né? Ou seja, tem-se lá, eles estão trabalhando, e muitas vezes pegam as reservas mínimas de água, porque os rios já não conseguem, né, alimentar essa população imensa, né? Região centro-oeste, o desmatamento para abertura de áreas de pastagem e uso de agrotóxicos na agricultura ameaçam o Pantanal, né, que é uma das grandes reservas de água da região, cujas águas alimentam os rios aquíferos da região. Entre os aquíferos nós temos o do Guarani, né? Os aquíferos, gente, só lembrando, são aquelas reservas que eu disse de água, que nós temos o aquífero amazônico, nós temos o aquífero do Guarani, que são dois dos maiores do planeta que estão no Brasil. As chuvas abaixo da média no período de 2012 a 2016, a ocupação intensa do território e o aumento da população afetaram o abastecimento de água em Brasília, né? Ou seja, os deputados políticos ficaram lá com pouca água, né? Ou pelo menos a população que atende eles, né? E é isso aí, gente. Mais uma aula, né? Deixa eu voltar para mim aqui. Agradeço aí a atenção de vocês, o carinho. Dúvida, sugestão, ó, aqui embaixo. Você comenta, você sugere, você critica. Fica a seu critério, eu estou na guarda aqui, tá bom? O YouTube está aí para isso. E enquanto for necessário, nós vamos nos encontrar por aqui. Valeu, abraço, tchau.